Muito bom dia para você, meu amado e querido irmão. Que o Senhor seja conosco ao longo desse dia, em tudo quanto nós fizermos, né? Temos o nosso planejamento de hoje, né? E que assim então tenhamos a condição de alcançar, de fazer, de concretizar. E eu quero então saudá-lo nesta manhã, desejando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, e juntos nós vamos aqui com nossa meditação, na nossa porção diária da palavra, podendo ser fortalecido pela palavra de Deus, instruído, né? O Senhor tem lições tão importantes para nós, e eu quero então compartilhar com você hoje, na porção diária, o texto que está em Êxodo, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 12, que diz: Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom, de Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Amém. Aqui está esse texto tão importante para nós hoje. Temos aqui uma mudança, né? Em relação à questão do tempo, a questão das personagens que passam a fazer parte da história do Êxodo, a maneira como as coisas foram ocorrendo. Então, só para contextualizar, nós temos aqui, Deus orienta Jacó que ele podia descer à terra do Egito, porque José era o grande governante. Jacó então desce com a sua família, se instalam na terra de Gósen, ali permanecem, Jacó morre, e então José com seus irmãos se ajeitam, se acertam, e ali seguem. José cuida dos seus irmãos. Então, a palavra de Deus diz que termina o livro do Gênesis com a morte de José. E agora nós temos aqui uma nova realidade, falando que Jacó morreu, José morreu, seus irmãos morreram e toda aquela geração. E aí se levantou um novo faraó, que não conhecia, que não se importava, na verdade estava indiferente à pessoa de José, ou o que havia acontecido naquele período histórico. E agora então nós temos uma realidade diferente, um faraó que está pensando, preocupado, não de abençoar o povo de Israel, mas de afligir, de maltratar, de castigar, de escravizar, de oprimir. E é nesse contexto, então, que nós temos aqui o início do capítulo aqui do Êxodo, do livro do Êxodo, né, já falando para nós dessa nova realidade. Se levantou um novo rei, um novo faraó que não conhecia José, que não se importava. E assim, então, ele vai agir de forma diferente. Isso para nós é muito prático, né? Quando nós podemos pensar na nossa dinâmica mesmo, né? Uma pessoa desenvolve a sua empresa, sua propriedade, suas ações, e de repente prospera. E aí vem a segunda geração, né, que já recebe todo esse legado, esse patrimônio, essa herança, e aí às vezes mantém algumas coisas,
né, mas realiza algumas mudanças e de repente vem a terceira geração, né, os netos, que já não tem mais qualquer convivência relacionada com aqueles que lá estavam inicialmente e de repente age de maneira completamente dura, né? E às vezes até insensata e toma decisões, e aí nós vemos que tantos jovens desses que assumem posições, né, na família, né, a herança de família, de repente joga tudo fora, porque na verdade mete os pés pelas mãos e aí então oprime aqueles que tanto trabalharam às vezes lá atrás, né, com o avô, com o pai, e aí então age de forma diferente, né? Podemos ver na própria palavra de Deus, né, quando Davi constrói, ele tem condição de unificar as tribos de Israel, se torna o grande rei, e depois então Salomão amplia ainda mais, e quando Roboão recebe o reino, na verdade só fez besteira, o reino foi dividido, ele ficou com 2 tribos, né, e ele recebe conselhos equivocados, age de forma completamente tola, insensata, e aí então uma orientação, né? Vemos como que de uma geração para outra, como que as coisas mudam, né? E aqui também o povo de Israel que está crescendo, que está se multiplicando, que está de fato cumprindo aquilo que era a palavra de Deus para Abraão, que a sua descendência seria numerosa, que não poderia contar, e agora então está acontecendo isso quando eles estão ali escravos na terra do Egito. Importante para nós, não é, percebermos que há toda uma realidade ali e podemos perceber que Deus está agindo nessa situação ou nessas circunstâncias. O povo cresce, o povo se multiplica, Faraó com seus conselheiros ficam preocupados, começa a afligir ainda mais, né, os filhos de Israel e coloca aqueles que eram aqueles que tomavam conta, né, para castigar, para oprimir ainda mais. E eles ficavam inquietos, né? Porque quanto mais acontecia isso, mais o povo de Deus se multiplicava, mais o povo de Israel crescia. E assim, então, nós temos essa realidade, né, para chegar a uma formação, né, a construção de um povo, né? Um povo, né, que tem um Deus, que tem uma terra, a terra prometida, a terra de Canaã, e aqui então eles estão passando anos, né? Talvez aí um pouco mais de 100 anos que eles já estejam ali, talvez um pouco mais de 100, 200 anos, né, 300 anos, e quando a gente pode perceber, o livro do Êxodo vai tratar desse período de 400 anos que o povo de Deus fica escravizado naquela terra para sair em direção à terra prometida. Mas aí já é um outro momento para nós estarmos refletindo e meditando. Mas hoje, né, quando nós temos aqui é que as circunstâncias, elas muitas vezes elas mudam, né, e muitas vezes nós vamos experimentar as dificuldades da vida, situações que nós nem achamos que chegaria, que nós teríamos que enfrentar, mas elas chegam. E que Deus sempre estava no controle do seu povo naquela terra, mesmo sendo uma terra estranha. Deus continua no controle. Isso que é importante que eu e você saibamos. Deus continua no trono, no governo. Ele é o soberano. Ele conduz a história. Ele conduz a nossa vida. Creia nisso. Descanse em Deus, espere em Deus, saiba que os planos de Deus são infinitamente melhores para todos nós. E então, quando eu posso ler essa parte do texto, que mais eles afligiam e o povo de Deus mais se multiplicava, a igreja do Senhor não foi diferente. Eram escravizados, eram presos, perseguidos, jogados para as feras, mortos de forma cruel, todo tipo de situação de morte cruel, ali então o povo de Deus, a igreja do Senhor teve que enfrentar, e quanto mais eles eram perseguidos e mortos, mais a igreja do Senhor crescia, mais a igreja do Senhor se multiplicava, e assim então, o mundo, aqueles que não têm o Senhor Jesus, não conseguem entender. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus eterno, Deus poderoso, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela revela a direção do Senhor, o controle do Senhor sobre todas as coisas.
mesmo aquelas que chegam para nós, que nós não gostamos, que nós não achamos que deveria passar, mas o Senhor está no controle. Pedimos que seja conosco nesse dia. Abençoa, Deus, o teu povo, aqueles que estão angustiados, receba, Deus, o conforto, o consolo do teu Espírito Santo. Aqueles que estão precisando tomar decisões hoje, que o Senhor dê a direção certa, a orientação certa. Deus, aqueles que estão precisando resolver, Senhor, problemas, que estão, Deus, trazendo dificuldade, separação, Deus, dor, choro, sofrimento, que sejam resolvidos, ó Deus, na unção do teu Espírito Santo. Quero pedir que nos ajude, ó Deus, nesse dia. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, até amanhã. Que você tenha um dia de paz.